Romanos 10. Romanos 10, nós começamos com essa carta, Paulo falando bem assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Nós já começamos essa carta com Paulo mostrando a sua preocupação, a sua oração, a sua empatia com os irmãos, com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Tá? Isso ele tem enfatizado muito, é uma carta voltada bastante para o povo de Israel, e, como eu falo, ecoa para a igreja. A palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, e ela se renova, né? Ela vai ecoando as gerações. E a gente vê aqui a preocupação de Paulo com o povo de Israel, porque o povo de Israel, Paulo estava a pregar o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, e o povo de Israel teve o coração muito duro em receber o evangelho. O povo de Israel teve o coração muito focado nas obras do Antigo Testamento, no qual o foco era salvação por obras, pelas suas bons atos, pelos mandamentos que você cumpre. E Paulo traz aí um evangelho de cruz, um evangelho do qual o homem não é capaz de se salvar por si próprio, mas é um dom de Deus que a Bíblia fala, né? A salvação. E o evangelho da cruz foi muito difícil dos judeus aceitarem, por fato de ser um evangelho que representa um homem morrendo na cruz. Um evangelho que os judeus esperavam algo super diferente daquilo, né? Quando nós olhamos o evangelho da cruz, nós vemos uma pessoa morrendo, o judeu assusta. O judeu tinha em sua cabeça que o Messias viria, né, como todo glorioso, como todo poderoso, libertador deles da mão dos romanos. E quando eles olham e se deparam, né, com o evangelho sendo pregado, um homem com uma singeleza, um homem com uma simplicidade, para eles era um evangelho que mostrava fraqueza, né? Isso porque o entendimento humano, a mente humana, nós, o homem, tentando entender o evangelho, que são coisas espirituais. A Bíblia fala que quem é espiritual entende de coisas espirituais, quem é carnal entende de coisas carnais. Então, é um evangelho que era para ser entendido no espírito, e o judeu deixou de entender isso, deixou de pegar esse entendimento do evangelho da salvação, dessa figura de Jesus vindo, né? Não como um poderoso, apesar de ser, mas veio para servir. A Bíblia fala que ele se despiu, né, de todo o seu poder para servir. E isso para o judeu foi algo. Olha o coração do homem, né? Olha nós, o homem tentando mostrar, entender aquilo que só Deus pode fazer, né? Se é nós não salvaríamos a humanidade. Se é nós não entregaríamos nenhum filho nosso ou nosso numa cruz por causa de outra pessoa, ainda mais pecador. A Bíblia fala que ele se entregou numa cruz ainda quando nós éramos pecador. Nós, homens, nunca. Nós faríamos bem, a Bíblia fala que nós faríamos bem para aquele que nos faz bem. E olhe lá ainda. Imagina fazer bem para aquele que nos faz mal. Então, esse evangelho da cruz confundiu o judeu, confundiu a mente humana, confundiu os estudiosos, confundiu a nação, né? E quando Paulo foi escolhido por Deus, teve a sua visão apagada por 3 dias, e ele era um caçador, aquele que perseguia a igreja, né? Ele não entendia, então os letrados não conseguiam entender disso, né? Ele trazendo a sua preocupação agora com os seus irmãos judeus, o povo de Israel, que ainda estão com o coração duro pelo evangelho da cruz, que me implica e me faz pensar e ecoa para nós como igreja hoje, como cristãos, que o nosso coração deve ser como o coração de Paulo. Olha como ele fala: o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel para sua salvação. Nosso coração deve ser como o coração de Paulo. A nossa oração deve também ser parecida com a oração de Paulo, pelos perdidos, pelos que ainda não foram encontrados, não foram, não se deixaram ser encontrados por Cristo,
não abriram o seu coração a Cristo, ainda não vieram para o Evangelho da Cruz. E nós devemos, sim, ter o nosso coração lembrando dessas pessoas em oração, em palavras, em atitudes, para nós vermos, principalmente nossos entes queridos, pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, ou, na verdade, conhecem, né, mas ainda estão com o coração duro e ainda não estão fazendo parte, né, do Evangelho de Cristo, ainda não são, realmente não foram transformados, ainda não vivem Cristo. Então nós devemos, sim, nos preocupar com essas pessoas, ter em nosso coração elas, orar por elas. No versículo 2, Paulo vem dizendo: porque lhes dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Bom, aqui nós vemos exatamente aquilo que o judeu é e faz, né? Eles são muito zelosos a Deus, são muito zelosos à palavra de Deus, ao entendimento desse Deus todo-poderoso, né? E isso é muito bom, isso é muito bom. Né? Porém, eles não tinham e não têm, tirando os judeus messiânicos, né? E isso ecoa para nós, tudo isso ecoa para nós também, o conhecimento verdadeiro dos caminhos de Deus. Muitas das vezes, muitos de nós somos muito parecidos, né? O ser humano é parecido em todo lugar do mundo. Tem algumas core comportamentos fundamentais do homem, do ser humano, que são parecidos em todo lugar do mundo. E muitas das vezes nós também somos assim. Muitas das vezes, muitas pessoas são assim. Eles conhecem a Deus como Deus poderoso, eles temem a Deus. Eu conheço pessoas assim, mas não têm um verdadeiro conhecimento dos caminhos de Deus, não têm uma verdadeira intimidade com Deus, não têm um verdadeiro encontro com Deus ainda. Eles sabem desse Deus poderoso, eles temem a esse Deus poderoso, mas eles não o conhecem ainda como pai, filho, não o conhecem como amigo, eles só o conhecem de ouvir falar de um Deus poderoso, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, sabe? Mas ter entendimento, ter relacionamento, aí é outra coisa. Tá? E os judeus, eles conheciam pela lei, pelo Antigo Testamento, mas eles não tinham entendimento, a intimidade, para entender o mover do Espírito, para entender o que estava sendo pregado, da inauguração do reino de Cristo. Então, Paulo fala isso. Né? No versículo 3, ele diz: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. É interessante aqui, porque Paulo mostra que o homem, nós, temos dentro de nós algo que chama justiça própria. E essa justiça própria, se não for quebrada em oração, se não for quebrada em jejum, ela muitas vezes ela quer sair, é coisa adâmica, é coisa nossa, é coisa que vem geneticamente, vem lá do primeiro homem que se rebelou. E essa justiça faz com que nós tenhamos essa fala em nossa boca de que nós sabemos o que deve ser feito, que nós não precisamos de outra pessoa nos ajudando, nos aconselhando, nos direcionando, que nós não precisamos de pastor, que nós não precisamos de pessoas nos dando qualquer tipo de ideia, né? E isso é diferente do que a Bíblia fala, porque a Bíblia fala em Provérbios que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, nós temos que se dispor e tirar essa justiça própria um pouco, porque os judeus estavam cheios da justiça própria, cheios daquilo que eles acreditavam que era certo, ao ponto de não entender o que era verdadeiramente certo. Então, muitas das vezes, nós estamos tão cheios de nós que nós não conseguimos entender o evangelho, porque o evangelho é necessário que nós venhamos a nos esvaziar de nós.
para que ele venha nos encher, para que ele venha aparecer, para que ele venha ser na nossa vida. Se nós ficarmos cheios dos nossos porquê, razões, motivos, mas é porque isso, mas porque Deus fez aquilo, mas se Deus é Deus, por que ele permite isso? Mas está errado isso, mas está aquilo. Aí nós nos tornamos aquele que queremos estabelecer nossa própria justiça. Não nos sujeitamos à justiça de Deus. Então Paulo, ele mostra isso, né? Na centralidade, né? Dos judeus neles mesmos. No 4, porque o fim da lei é Cristo. Perdão. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Cristo representa o evangelho. Quando nós falamos as boas novas, em inglês nós falamos good news, é um evangelho que representa simples, prático. Jesus veio, morreu numa cruz por mim e por você, ressuscitou e ele vai voltar. É simplesmente isso. A good news, as boas novas, é Jesus vindo, morrendo numa cruz, levando nossos pecados e ressuscitando. A grande diferença do evangelho do cristianismo é que o nosso Deus é um Deus que é vivo. A diferença para as outras religiões, o budismo, o Shechenoe, vamos lá, outras religiões que tem aí, tem mais nomes de religiões que não estão vindo na minha cabeça agora, sabe? Essas religiões focadas em filosofias de vida. A diferença nossa é que nós temos um Deus vivo. Tirando o judeu, né? O judeu também acredita no Deus poderoso, Deus Israel. A diferença nossa é que nós temos um Deus vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Se você pega aí, até algumas religiões que usam a Bíblia, se você pega aí o pessoal da Adventista, algumas outras pessoas, eles não acreditam em Jesus como Deus vivo. E a grande diferença nossa é que Jesus ressuscitou, levou os nossos pecados, porque ele morreu, nós também morremos, porque ele ressuscitou, nós também ressuscitamos, nova criatura. E essa é o grande ápice do nosso cristianismo. Eu, às vezes, quando eu paro para pensar no evangelho do cristianismo, eu penso nessa obra da cruz, eu penso nesse Jesus, eu falo, como pode, né? Que evangelho da salvação, que coisa tremenda. Não tem nada, nada, nada que o mundo pode oferecer para nós, filosofias, ideias, e ainda que se eu tivesse tudo errado, por crer nesse amor, por viver aquilo que Jesus nos ensina, né, em amor, em singeleza que ele era, em imitar, né? A Bíblia, Paulo fala, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Teria valido tudo a pena. Teria valido tudo a pena, sabe? Então, esse evangelho da cruz, ele é o fim da lei. Jesus Cristo. Eu e você não merecemos, ele morreu por nós, ressuscitou, e nos deu, pela graça, hoje nós somos salvos, para que nenhum homem se orgulhe de si próprio. Não é Rafael é mais santo, fulano é mais santo, ciclano faz mais ou faz menos. É a obra dele, é a graça dele, é o favor merecido dele, é o amor dele para nós. Tá? Então, no versículo 5, aqui também, só voltando aqui no 4, né? Paulo aponta isso mostrando para os judeus, sempre lembrando, eu estou trazendo muita referência para nós, para os dias de hoje, mas sempre lembrando que é uma carta também que, para a gente ter um entendimento de estudo maior, né? Eu sempre tento trazer para um tempo mais contemporâneo, de agora. Porém, nós temos que lembrar que essa é uma carta de 2.000 anos atrás, que Paulo está falando também primeiramente com os judeus, né? Então, falando para os judeus, Cristo é o fim da lei, Cristo ele não veio para
cancelar a lei, mas ele veio para cumprir o resto da lei, né? Para começar algo, né? Só para entendimento de estudo, tá? Para quando vocês forem lembrar de Romanos, nós lembrarmos que, olha, Paulo ali está falando com os judeus, e eu trago muita palavra para nós, nosso entendimento para a nossa igreja de hoje, né? Com o mesmo sentido que Paulo falou para os judeus. Versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. É interessante aqui, porque nenhum homem é capaz de completar a lei. Isso aqui Paulo aponta mostrando que a lei é incapaz de um homem conseguir viver ela plenamente. A lei, ela teve um papel. O papel da lei, sempre quando eu e você nós olharmos para o Antigo Testamento, nós não cancelamos, como eu disse, né? Agora, nós temos sempre que lembrar, o papel da lei foi mostrar que nós somos criação, que nós somos, mostrar que nós somos temos uma essência adâmica em nós, mostrar a nossa essência e que nós somos depravados e precisamos de Jesus Cristo. Somos dependentes de Jesus Cristo. O papel da lei é esse. A lei vai apontar para Jesus. Ninguém consegue preencher a lei, a não ser ele, Jesus Cristo, que preencheu. E por causa dele, por causa da filiação dele que nós temos agora, nós também preenchemos. Porque agora, quando Deus olha para mim, para você, ele vê Cristo em nós. Ele vê o Espírito Santo de Deus em nós. Diferente de antigamente, que não era, ainda não existia o trabalhar do Espírito Santo na vida das pessoas. Né? Era uma outra dispensação, um outro jeito de Deus abordar com o homem. Né? Nós temos algumas dispensações de Deus trabalhando com o homem, trabalhando na terra, trabalhando com o plano dele sobre nós, e era de um jeito diferente. Né? No 6, que diz assim, mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Tá? Não, não tem como um homem conseguir por si próprio. Não tem como a dúvida do nosso coração, a, a fé. A Bíblia fala que a fé é o firme, é a certeza daqui, é o firme fundamento, não, é a confiança daquilo que não se vê e o firme fundamento daquilo que se espera. A fé é o nosso caminho, é o nosso caminho para a salvação. O justo vive pela fé. Nós cremos que ele subiu ao céu, que ele ressuscitou ao terceiro dia pela fé. Nós, eu e você, somos chamados a viver por fé. A fé agrada o coração de Deus. Nós vemos na Bíblia toda, nós vemos na Bíblia toda que Deus sempre se movimentou por fé. Sempre olhou o coração do homem por causa da sua fé, da sua obediência. Nos evangelhos, quantas vezes, se nós formos lá para os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, né, que são os evangelhos aí que mostram a vinda de Jesus na Terra, que por sinal, eu quero deixar bem claro que se fosse escrito tudo que Jesus fez, a Bíblia fala que nós não teríamos livro suficiente, porque ele fez muito mais do que aquilo, só para você ter noção, né? Aqueles evangelhos são evangelhos escolhidos aí para, né, com eles, os evangelhos para serem canônicos, né, canônico que é bíblico, regularizado, eles têm que ter uma sintonia, um entendimento um com o outro, né? Tiveram muitos livros naquela época. E foi-se escrito muita coisa de Jesus. Fez muita coisa. Fez muita coisa. Agora, nós sempre vemos Jesus operando
milagres, curas e falando: vai que a sua fé te salvou, vai que a sua fé fez isso. Nunca vi tamanha fé em Jerusalém. Então, Deus ele se agrada e o evangelho é pela fé. A fé move montanhas, né? Eu e você somos chamados a viver por fé. Eu e você somos chamados. Agora eu quero até fazer um parênteses aqui. Nós somos chamados a também termos atitudes de fé. Eu quero encorajar você a ter atos de fé na sua, no seu local de trabalho, atos de fé na sua família, aqueles que precisam ser salvos, atos de fé no seu local de trabalho, aquilo que você precisa fazer, uma promoção, algo que você precisa alcançar no trabalho, atos de fé em questões pessoais, do seu próprio comportamento, de mudança, de desenvolvimento. Deus se agrada em nós agirmos pela fé. 7. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar trazer dentre os mortos a Cristo? Paulo deixa bem claro aqui que Jesus é o único que pôde fazer isso e fez isso, ressuscitou ao terceiro dia. Aqui ele confronta os judeus falando assim: esse é o homem, esse é o cara, essa é a pessoa. Ele é o único que fez, ele é o único que pode fazer, ele é o único que pode transformar a sua vida, ele é o único que pode transformar a sua casa. Ele é o único. Não tente por suas próprias forças, não tente pelo seu próprio entendimento, não tente pela sua própria justiça, não duvide em seu coração, não coloque os porquês daquilo e disso. Paulo aponta aqui que ele é o único que pôde fazer isso. No 8 diz assim, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Olha aí, nós vemos que é preciso abrir o nosso coração, é preciso abrir a nossa boca, né, e declararmos, né? É exigido de nós uma mudança do nosso coração e é exigido de nós também, de nós professarmos, né? Sou nova criação, estou em Cristo. Agora eu faço parte do reinado, agora eu estou em uma nova caminhada, né? Agora eu sou filho, agora eu sou filha. Eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida. Então Paulo está trazendo um entendimento aqui aos judeus dessa necessidade da declaração da mudança do coração, né? E de nós professarmos também com nossa boca. É importantíssimo. A Bíblia fala que o Deus sonda os corações. É necessário haver uma mudança em nossos corações. Senão, muitos de nós, é interessante porque Deus ele não quer que eu e você chegamos a um estudo desse. Deus ele não quer que eu e você vamos ler a Bíblia. Deus ele não quer que eu e você oramos. Deus ele quer que nós venhamos a querer a vir a um estudo desse. Deus ele quer que nós venhamos a querer aí se deleitar na palavra dele. Deus ele quer que nós venhamos a querer a orar. Por mais que exista uma batalha entre a carne e o espírito, ele quer que nós venhamos a querer. A Bíblia fala que o maior mandamento é amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua força. Ele sonda os nossos corações. E o evangelho, para ser eficaz em nossa vida, o nosso coração precisa estar fervente e amando verdadeiramente a esse Deus. Uhum. E é isso que Deus quer de nós. Quer que nosso coração seja transformado, quer que nosso coração seja um coração fervente, um coração que o ama. Né?
no 9 diz assim: a saber, se com tua boca confessar o Senhor Jesus e teu coração crer que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Paulo aqui enfatizando, né? É necessário, não existe essa de crente, não existe essa de crente secreto, não existe essa de crente que é crente e vive um pé na igreja, outro no mundo. As pessoas precisam ver em nós, o mundo precisa ver em nós nosso ato de confissão. Eu sou de Jesus. Né? E aqui Paulo enfatiza isso. Nós temos que crer em nosso coração e confessar da nossa boca. Por que confessar da nossa boca? Porque Deus já conhece o coração, não há necessidade de nós confessarmos da nossa boca. É verdade. Confessar da nossa boca é para os homens. Porque, infelizmente, os homens, e até felizmente, né? Não sei se é bom, é até bom, né? Deixar isso para Deus. Deus é o único que conhece o coração. Os homens vão olhar o que você fala, o que você faz. Então, existe um ato de confessar em nossa boca, um ato de ter a mudança interna no coração e externa, de nós externarmos isso, né? E isso demonstra que nós verdadeiramente fazemos parte de Deus, de Cristo, do reinado dele. Somos nova criatura em Cristo. É esse a demonstração de um povo, de uma igreja de Cristo. Né? E no 10 diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Bom, aqui ele está falando mais uma vez do que eu acabei de falar, né? A necessidade de estar alinhado o coração com aquilo que falamos, né? Muitas das vezes nós encontramos pessoas que fazem confissão com a sua boca, mas o coração já não está mais em Deus, ou talvez nunca esteve. Então, é necessário, nós vemos a palavra de Deus aqui colocando um alinhamento entre, pela segunda vez, né, para nós fazermos uma doutrina bíblica, nós temos que ter 2 textos, né? Então nós podemos até fazer aqui um ensino sobre isso, a necessidade da boca, que é externo, e o coração estar alinhado, né, com Deus, para que nós verdadeiramente venhamos receber a nossa salvação, para que nós verdadeiramente venhamos a fazer parte, ser verdadeiramente agora transformados, regenerados em Cristo. Quantos que falam uma coisa, mas fazem outras? Então nós precisamos ter essa congruência de aquilo que nós externamos, se é aquilo que é o nosso interno também, que nós vivemos também, não só o que falamos, né? Falar o que é aquilo que a gente vive. No 11, que diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Então, Deus não é um Deus de confusão, Deus não é um Deus de desentendimento. A palavra dele é clara. Ah, mas eu não entendo, é muito difícil a palavra dele. Peça direcionamento para o Espírito Santo, peça revelação da palavra, peça sabedoria, procure ferramentas que vão te ajudar. Deus não é um Deus de confundir o seu povo. Né? Então, o plano da salvação é um plano perfeito, é um plano de paz, é um plano de refúgio, é um escape no meio de um mundo todo caído. É o nosso escape, é o nosso chão. É aquilo que dá sentido para a nossa vida. Eu não sei o que seria de mim sem Jesus. Sem brincadeira. Vocês vão me desculpar, mas é verdade. Eu não sei o que seria de mim sem Jesus hoje. Cada vez que eu olho para o mundo, cada vez que eu olho para as pessoas que estão lá fora e ainda não conhecem Jesus, eu, ao mesmo tempo, fico triste por elas, ao mesmo tempo eu fico alegre por mim, por ter conhecido a verdade, né? A Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. Então nós somos privilegiados, eu e você, de termos se achegado a esse Jesus, termos conhecido e estarmos conhecendo a verdade. Porque, infelizmente, lá no mundo,
eles estão cegos, eles estão vivendo. Eu falei para uma pessoa hoje, ela falou assim: eu tô perdida. Eles estão perdidos. Sem Jesus, está perdido. Sem Jesus, não tem luz no túnel. Ele é a nossa luz no túnel, ele é a nossa saída. E o que Deus faz? Deus deixa eles para eles mesmos. E cada vez que eu converso com alguém ainda que ainda não foi transformado, ainda não conhece a Cristo, né, essas semanas eu tive falando, eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Canadá, um índice, por exemplo, aqui no Canadá, na Europa, eu morei na Europa um tempo, ainda é mais forte ainda que aqui, o índice de aborto é muito alto, o índice de aborto de crianças é altíssimo. E eu falei com algumas pessoas esses tempos atrás, e algumas pessoas que perderam seus filhos, né? Eu nem sei, porque eu não entrei nesse assunto, tiveram aborto, mas eu não sei se o aborto foi um aborto espontâneo, foi um aborto forçado, mas é o que eu parei para pensar e me deixou muito triste foi o jeito com que o mundo está lidando com isso. Porque uma pessoa falou assim: eu perdi meu filho, eu vou fazer isso, vou viajar, vou aquilo e isso. Eu não sei, mas sabe, eu não vi nenhum luto, eu não vi. A pessoa já estava querendo ganhar dinheiro, tô com uma proposta daquilo. Eu não sei se a pessoa está tentando esconder o luto ou aquilo ou isso, mas em lutar por alguém que morreu é normal, e a Bíblia fala que nós devemos nos entristecer com aqueles que se entristecem, nos alegrar com aqueles que se alegram. Em um momento que se é uma vida que se perde, nós devemos nos entristecer. E a outra pessoa também que eu vim falar esses dias, eu perdi meu filho. Eu falei, cara, você nem me falou nada, eu que tô te perguntando agora. Tava tudo normal, trabalhando junto. Mas faz parte, eu não sofro mais essas coisas, já perdi muita gente na minha família. Eu falei, onde nós estamos chegando com o mundo? Porque uma vida morrer já para eles é normal. O aborto já é normal, né? Nós vemos agora aí na abertura das Olimpíadas o escarnecimento das coisas de Deus, né? E a depravação, né, do LGBT, o homossexualismo, pessoas transgênicas, né? E aquela coisa arada. Então nós estamos vendo. E quem são aqueles escolhidos para um tempo como esse? Eu e você. Eu e você. Não para chegar condenando eles, tá? Mas para mostrar Cristo, para mostrar que existe uma luz, para mostrar que existe um caminho, para mostrar que existe alguém que os ama e amar. Eu gosto de frisar muito isso. Amar não é só fazer carinho. Amar muitas vezes é dolorido, é falar a verdade. Amar muitas vezes é igual um filho, né? Eu não sou pai ainda, mas de experiências de outras pessoas, né? E se você só fazer o que o filho quer, parece que você está amando, mas na verdade você está estragando o filho. Tá? Por exemplo, se só der bala e doce para o seu filho, porque a criança gosta muito disso, o dentista vai falar que você estragou todos os dentes do seu filho. Então, amar muitas vezes é falar não, amar muitas vezes é falar uma verdade, e é assim que nós temos que ser com o mundo: amor, mas também falar a verdade para eles, com amor, sempre. Né? Então, é interessante aqui, no versículo 12, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Aqui Paulo deixa bem claro que o evangelho ele veio para todos. O evangelho ele veio para o judeu, veio primeiro para eles, né? Ele é para o grego, ele é para os gentios. Nós somos os gentios, nós somos o povo que somos agregados. Ele é para o homem, para mulher, ele é para o gay, pro transgender, para quem seja. Ele é para todo mundo. A questão Deus exige mudança de nós também. Ele é aberto para todos. E Paulo deixa bem claro isso. No 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, qual é a demanda, qual é
O requerimento aqui, invocar o nome do Senhor. Se a pessoa declarar que Jesus é Senhor sobre a vida dela, que Ele é Deus, ressuscitou ao terceiro dia, tá? Como eu disse, você quer descobrir se alguma religião aí é fora daquilo que é a Bíblia? Fala assim, você acredita em Jesus, que Ele ressuscitou, que Ele é Deus? Você já pega um monte de religião errada aí, que às vezes usa a Bíblia também, tá? Que Ele é Senhor, será salvo. Então esse é o requerimento, né? Invocar o Senhor significa também viver uma vida com Cristo. E falar em vida com Cristo, nós sempre vamos lembrar de fruto, tá? O crente é sempre chamado a ter fruto. Fruto é nós vermos lá em Gálatas, é nós vermos como Jesus se comportava, se comportar parecidamente, o mais parecido possível, né? Amor, controle próprio, gentileza, né? Nós temos os frutos. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha que interessante aqui, né? Existe uma necessidade, ecoa até hoje, como eu disse no começo, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Nós precisamos falar desse amor de Cristo. Mais importante ainda, nós precisamos viver esse amor de Cristo. Porque quando nós vivemos, nós já falamos. As palavras convencem, mas as atitudes. Oi, vou te falar. As pessoas estão olhando eu e você a todo momento. E o mundo está cansado de falação. O mundo quer ver atitude. Tá? Eu estou lidando com algumas pessoas machucadas de igreja e na grande maioria delas eu tenho esse discernimento do Espírito que o que eles querem é ver Jesus em mim. Né? Eles querem ver uma atitude de amor, uma atitude de compreensão, alguém que escuta, alguém que vai trazer uma palavra de ânimo, alguém que vai também aconselhar, cuidar, escutar, abraçar, sorrir, chorar junto. Temos poucas pessoas que param para os outros nesses dias. Então o mundo está esperando nossas atitudes como cristão. Claro, pregue. Pregue muito, mas pregue mais com sua vida do que com palavras. E como ouvirão se não há quem pregue? Existe uma necessidade de ser pregado, de ser proclamado o evangelho. O nome de Jesus tem poder. Eu já declarei o nome de Jesus uma vez e só de eu ter mencionado o nome de Jesus, eu lembro de uma pessoa ficando endemoniada. Só da menção do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Chegue em lugares, né? Quando você vê que existe um lugar que parece um lugar que ali há alguma casta de demônio, há um movimento espiritual muito pesado do mundo, né, das trevas, declare o nome de Jesus. Talvez para você mesmo, em voz baixa, mas há poder, sabe? Você vai ver as pessoas até ficando meio assim. Há poder, né? O sangue de Jesus tem poder. Nós somos cobertos pelo sangue, né? Em nome de Jesus nós atacamos. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito? Quão formosos os pés do que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Aqui é o que eu falei das boas novas, boas coisas. O que é as boas novas? O que é as boas coisas? Jesus morreu, ressuscitou, nos salvou, levou os nossos pecados. Aceita Ele como Jesus, como Deus, Senhor da sua vida, e você será salvo. Essa é a simples boas novas. E é muito formoso o pé de quem leva o evangelho. É dolorido. Ser crente, muitas das vezes, esse evangelho que algumas pessoas pregam, só de prosperidade, só de fartura, vem receber a sua bênção, vem que você vai ser curado, vem que você vai ser aquilo. Não, não. Para aqueles que sabem, Paulo tinha um espinho na carne, que era alguma coisa que ele sofria, e Deus não curou. Deus falou para ele assim: a minha graça te basta. Olha aí.
E ele desanimou? Não, ele pregou muito o evangelho, salvou muita alma. E ele entendeu que aquilo que era, ele era livre, porque ele não estava mais preso ao corpo, apesar de estar lutando com a carne, mas a alma dele já era dona, ele chamava escravo de Deus, né? Ele falava muitas das vezes. Então, esse evangelho de que vem receber aquilo, vem receber isso, né? O Paulo mesmo é um próprio exemplo, né? Ele tem um espinho na carne que não foi curado. Nós não sabemos o que que era, né? Se era uma enfermidade, se o que que era. E isso não é a verdadeira essência do evangelho. O crente, muitas das vezes, ele é perseguido, muitas das vezes a sua santidade vai ofuscar outras pessoas e outras pessoas não vão gostar de você porque você é uma pessoa justa, porque você é uma pessoa que carrega a justiça de Deus, porque você é uma pessoa santa e não faz aquilo, não é da mesma comportamento, não escuta as mesmas músicas, não fala as mesmas besteiras, não veste a mesma roupa, e muitas pessoas vão te perseguir, não vão nem gostar de você por causa disso. Por quê? Por causa do Cristo que você carrega. Então, essa é a essência do evangelho. Né? Não é pelo que ele faz para nós, é por quem ele é. Quando o nosso coração está em quem ele é, aí o nosso entendimento do evangelho muda. Quando o nosso coração está no que ele faz, aí nós somos ainda imaturos espirituais, imaturos em entendimento da palavra. Mas nem todo tem obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem criou na nossa pregação? Aqui aponta para os judeus, porque os judeus estavam com o coração duro, como eu disse. Né? E muita gente vai estar com o coração duro hoje, muita gente não vai querer o evangelho que você prega de Cristo, não vai querer a vida que você vive de Cristo, e tá tudo bem. Você sabe como que Deus faz? Tem lugares e pessoas que Deus nos envia para falar para eles: olha, eu enviei meu servo lá. Assim como o Lázaro e o rico, né? Ah, envia lá alguém para poder avisar meu irmão, minha irmã. Nós temos lá, temos lá, gente, os profetas falando, né? Deus vai fazer muitas vezes isso. Ele te enviou para eles, para falar assim: olha, eu enviei alguém lá para falar de Jesus. Se vocês não quiseram ou não quiseram ser obedientes ao evangelho, aí é com eles, é eles que vão pregar, passar, ter contas com Deus. Então não fique em paz. A Bíblia fala que nós, quando entrarmos na casa de alguém, alguém não nos aceitar, não aceitar o evangelho que a gente vive, nós devemos chacoalhar o nosso pé e deixar. Ore, nunca desista, nunca desista. Eu dei o exemplo essa semana, pastor, tô quase finalizando, tá, gente? Pastor Hernani Santos orou 40 anos por sua mãe. Sua mãe não gostava de crente, de jeito nenhum. 40 anos orando por uma pessoa. Depois de 40 anos, a oração ela é que nem um depósito. Você ora, você ora, você ora. E um dia você saca. E a hora que você saca, Deus faz algo tremendo no seu filho, na sua família, na sua casa, nas suas finanças. E era no tempo dele, tá? Era no tempo dele. Ele não está sujeito a nós. Nós estudamos isso na aula passada, né? Da soberania de Deus. Deus não está sujeito ao homem. Nós estamos sujeitos a ele. Aí eu espero que vocês estejam crescendo nesse entendimento de Deus, né, com as nossas aulas. E ele sacou com 40 anos. E a mãe dele falou assim: filho. A hora que ela ligou para ele e falou: filho. Ela falou assim: eu já até assustei, porque minha mãe não falava muito comigo, e principalmente filho. Eu sou pastor, ela não gostava, ela era amarga. Um homem me visitou. Ali ele já teve o entendimento. Deus a visitou. Deus tem visitado pessoas, sabe? Nós temos que crer que Deus vai visitar os nossos familiares, vai visitar as pessoas que nós oramos por eles. Nós não devemos deixar de orar por eles. Porque Paulo aqui é uma demonstração clara disso, né? Mesmo seus irmãos com o coração duro, a própria nação, os israelitas, os judeus, ele continuava com o coração em oração por eles. E um dia você saca isso. Ainda que seja no fim da vida dela, não terminei de contar a história da mãe do Hernani, mas Deus levou ela um pouco depois. Quer dizer, Deus usou só para salvar ela, depois de 40 anos, ela tinha por volta de 60, 70 anos, só para salvar ela
e levou. Salvou perto da morte. E o mais importante é isso, meu irmão, minha irmã. É a salvação deles. É a salvação deles. Para nós vermos eles, ceiarmos com ele, com eles aqui no aqui, né? Jesus está vindo. Mas digo porventura não ouviram. Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Né? Mais uma vez ele apontando, né? Que os judeus tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho, como todo mundo que ouve. E ele dá a oportunidade, ele vai dando oportunidade. Né? E um dia isso vai pesar. Um dia Deus vai julgar a humanidade. Nada passa impune. Ah, isso é impune, aquilo é impune. Por que essa pessoa consegue fazer isso? Essa pessoa faz isso, é mal, é ruim. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós estamos sob baixo de julgamento de Deus. Um dia toda a humanidade vai ser julgada. É. Ah, eu levei o fulano, eu usei a ciclana, eu usei não sei quem para falar do evangelho. Você não quis, você não abriu o coração, teve o coração duro. Deus um dia vai cobrar. Essa é a verdade. Tá? Israel tem uma promessa, para nós entendermos melhor aqui. Existe uma promessa sobre Israel, que naqueles dias, a Bíblia fala que eles vão abrir os olhos, as escamas dos olhos deles vão abrir. E eles vão clamar o nome do Senhor Jesus como Senhor. Então vamos crer também. Né? Tem muita gente que tem promessa na vida, tem muita gente que está afastada e tem promessa, que ainda eles vão abrir os olhos. E no 19 digo assim, mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com a gente insensata vos provocarei a ira. Né? Aqui é bem claro que Paulo está falando que Moisés aqui falou de o evangelho vai ser aberto para outras pessoas. Eu escolhi vocês como primeiro, eu escolhi vocês como nação para se mover, mas vocês estão com o coração duro. Eu vou chamar outras pessoas. Né? E graças a Deus nós fomos alcançados. Fomos alcançados. E hoje os cristãos, os gentios, né, dão um show aí nos judeus em relação ao cristianismo. 20. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Olha aí, né? Uma nação que não era para ser, foi. Um povo que não era para ser, foi chamado. Somos nós, somos os gentios. Né? Deus, ele é assim. No 21 diz assim, Israel diz o todo, mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Israel sempre com o coração duro, né? E nós vemos aqui Deus falando, né? Ah, todo o dia estendi as minhas mãos ao povo rebelde e contradizente. Olha como esse Deus é maravilhoso. No meio de um povo que se rebela contra ele, é igual eu falei hoje para uma moça. Ela falou assim: tô meio perdida. Eu falei, sabe, eu não sei se Deus castigando. Eu falei, não, sabe que como Deus castiga? Deus deixa. Você não quer me seguir? Deixa você com você. E você com você, você fica perdida. Você com você fica sem chão, fica sem direcionamento. Você com você fica pelos seus próprios desejos da carne. Né? E eu falei assim, e é tão lindo de ver isso, porque esse Deus, um Deus soberano, um Deus tão poderoso, que é o que nós estamos vendo aqui no final, que poderia ter criado, né, nós sujeitos a ser obediente a ele de qualquer maneira, sem o nosso próprio querer, que é o que eu volto lá no começo que eu falei, né? Deus, ele quer que a gente queira ele, por isso que ele estende a mão, por isso que ele espera, por isso que ele é paciente, igual nós vemos aqui a paciência dele, com o povo que se rebela, com o povo que faz coisa errada, com o povo que duvida, que ele quer que nós venhamos a nos arrepender e querer ele, senão ele podia falar, vou fazer tudo me querer, vou fazer tudo do jeito que eu quero, e pronto, eu sou Deus, ele falando, né? Eu pensando como Deus poderia fazer, né? Olha aí. Mas não, nós vemos a paciência dele, vemos um amor dele pela criação, né? Uma criação que se rebela contra, uma criação que duvida. Nós vemos lá Israel, quantas vezes, né? Depois de Deus ter feito um monte de coisa, foi adorar outro Deus, criou um Deus de ouro lá, e
E ele mesmo assim continua estendendo, igual ele fala aqui, todo dia estendi as minhas mãos. Então ele estende as mãos. Hoje, ele estende a mão amanhã. Um dia vai acabar, mas até lá ele tem sido paciente, ele tem tido misericórdia sobre nós, né? Assim como ele tem tido sobre Israel, né? E isso nós vemos aí quão maravilhoso é esse nosso Deus, né? Falei para a moça hoje, falei, esse Deus do cristianismo, que é o único Deus, né? Falei, ele é tremendo. E, e aqui a gente termina, meus irmãos. Então, basicamente, para finalizar, Paulo fazendo a nossa lembrança, os judeus que não aceitaram, o coração duro, o coração dele preocupado, em oração pelos irmãos, né? A necessidade da confissão no coração, pela boca, para a salvação, de que o Senhor Jesus é Deus e a obediência ao Evangelho, a necessidade de pregar as boas novas, a necessidade de viver as boas novas, né, de dar fruto, né, e é o entendimento de que Deus ele está dando oportunidade, estendendo as suas mãos e as suas misericórdias se renovam a cada dia, como a Bíblia fala. Esse é o nosso Deus. Essa é mais um capítulo, do capítulo 10 de Romanos. Quero agradecer a cada um de vocês por ter estado até agora. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um. Tá bom, gente? Então, quero orar aqui para nós, antes da gente encerrar e avançar aí para o resto do nosso dia. Obrigado, gente. Vocês são bênção, né? São minha inspiração aí de poder vir aqui preparar a aula para cada um de vocês com muito carinho, muito amor. Isso aqui é o que eu gosto de fazer, né? A gente tem muito carinho, muito amor pelo corpo de Cristo. Eu estava recebendo uma proposta de trabalho hoje. Eu vou ficar um pouquinho mais corrido. E eu falei para Deus, falei, Deus, olha, um dia o Senhor me tira tudo. Eu quero viver para pregar sua palavra, para ensinar, né, para cuidar, e Deus vai preparar o tempo certo. E estejam orando por mim. Estou orando por vocês lá no grupo, e assim a gente vai avançando, né? Deus é bom todos os dias. Então vamos orar então. Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade. Obrigado, Pai, o Deus, aqui pela sua palavra revelada, pela sua palavra bíblica, pelo Pai, oh Deus, pela vida de cada pessoa que se dispôs, Pai. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor venha fazer deles, Pai, oh Deus, como vasos de honra para um tempo como esse, Pai. Vem enchendo o coração de cada um deles, vem enchendo eles com a presença do Seu Espírito Santo, vem usando eles, Pai, oh Deus, para serem aqueles que transformam ambientes, transformam lugares, transformam, Pai, oh Deus, pessoas com o Seu Evangelho, Pai. Usa os pés de alguns aqui, usa as bocas de alguns aqui, usa, Pai, oh Deus, as atitudes deles, Pai, que eles possam ser representantes de Cristo em suas casas, em suas famílias, nos seus locais de trabalho, aonde eles colocarem a ponta dos pés deles, Senhor, vá com eles, os abençoando, os guardando, que possa ser visto que ali vai um justo, ali vai uma pessoa justa de Cristo, trazendo a justiça de Deus para a terra, Pai. Pai, dá direcionamento, dá entendimento, visita, Pai Deus, em áreas que eles estão precisando, visita, Pai Deus, naquilo que vai fazer com que eles venham avançar no Senhor. Pai, se há alguma necessidade, que o Senhor venha suprir a necessidade. Mais importante, Pai Deus, que o Senhor seja o chão, o sopro de vida, o fôlego deles, Pai, que nós possamos priorizar, Pai Deus, a sua presença. Pai, assim eu oro, Pai Deus, por cada um, e assim eu agradeço, Pai, pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.